E aí, pessoal, eu sou o professor Teófilo de Linguagens e aqui eu tenho nas mãos uma questão do Enem 2023. Vejam que questão interessante aqui, gente. Olhem esse texto. Como é bom reencontrar os leitores da revista da Cultura por meio de uma publicação com outro visual, conteúdo de qualidade e interesses ampliados. Aí tem aqui a palavra cultura, né, com dois colchetes aqui em sentidos diferentes. Em seguida, este nome simples, e eu diria mesmo familiar, nasce entre dois colchetes voltados para fora, como a gente está vendo aí no texto. E não é por acaso, são sinais abertos, receptivos, propícios à circulação de ideias. O DNA da publicação se mantém o mesmo, afinal, por longos anos montamos nossas edições com assuntos saídos das estantes de uma grande livraria e assim continuará sendo. Literatura, sociologia, filosofia, artes. Nunca será difícil montar a pauta da revista porque os livros nos ensinam que monotonia é só para quem não lê. Texto muito direto, muito interessante. Vem um enunciado, gente. O uso não padrão dos colchetes, ou seja, a palavra cultura, com um colchete aberto no início dela para um lado e um colchete aberto para o outro lado. O uso não padrão dos colchetes para nomear a revista atribui-lhes uma nova função e está correlacionado ao ou a, né? Então, esse modo estilístico de ter colocado os colchetes desta maneira, obviamente que tem uma outra função. Uma função expressiva de outra conotação que não apenas aquela que a gramática normativa atribui aos colchetes. O que se quer dentro dessa lógica do texto elogiosa, aí a maneira como a revista se coloca, de receber ideias, de passar ideias, como o texto coloca, o texto fala, o DNA da publicação se mantém o mesmo, né? Saídos de instantes, fala de leitura. Então, qual a significação expressiva de se ter colocado a palavra cultura dessa maneira, né? Alternativa A nos diz sobre essa nova função do colchete. Alternativa A está correlacionado ao ou a. Alternativa A, perfil de público-alvo, constituído por leitores exigentes e especializados em leitura acadêmica. Gente, não só o texto não colocou isso, como a significação dessa abertura desses colchetes no próprio texto é colocado aqui, vejam. Este nome simples, eu diria mesmo familiar, nasce entre dois colchetes voltados para fora. E não é por acaso, são sinais abertos, receptivos, propícios à circulação de ideias. Não se especifica, são especificadas as ideias, né? Se acadêmicas, se de pessoas especializadas. O que eu quero saber é, esses dois colchetes, eles têm que representatividade expressiva na dinâmica da ideia aí da revista Cultura. Certamente não está correlacionada ao perfil do público-alvo. O texto não se refere a isso. Começa por aí, né? A exigência de leitores também não. A fundamentação diz respeito a essa circulação de ideias e não a uma leitura acadêmica, embora se tenha citado aqui literatura, sociologia, artes, né? Mas não é essa a função expressiva disso dos colchetes. Alternativa B. Propósito do editor chamando a atenção para o rigor normativo nos textos da revista. Ora, o modo como os colchetes estão colocados já há uma quebra no rigor normativo. Então a alternativa B é meio contraditória com a própria intencionalidade do uso dos colchetes dentro do texto nesse cenário relacionado à palavra cultura. Portanto, não diz respeito à nova função desses colchetes, né? Esse correlacionamento com o propósito de chamar a atenção para rigor normativo. É uma contradição. Alternativa C, exclusividade na seleção temática, direcionada para a área das ciências humanas. Também é uma especificação que contradiz a lógica geral do texto. Não é porque foram citadas disciplinas ou áreas do conhecimento relacionadas à área de humanas, como literatura, sociologia, filosofia, artes, aqui são usadas
apenas como exemplos. Eu não posso dizer que há uma exclusividade temática direcionada para essa área. E mais, não há uma relação direta entre o colchete aberto para um lado e o colchete aberto para o outro, porque, afinal de contas, é esse o interesse da análise da questão. Não há uma relação direta entre esses colchetes abertos, não é? Um em cada extremo da palavra, e a área de humana, gente. É uma contradição, não é? O que eu quero saber é a expressividade desses dois colchetes. Portanto, a alternativa C não está correta. A alternativa D, identidade da revista voltada para a recepção, e a promoção de ideias circulantes em livros. É isso mesmo. O próprio texto, como eu já li, nos diz isso. Não é? Essa coisa de receber, e parecem mesmo, não é? Quer dizer, no início da palavra parece uma porta aberta, uma porta de entrada, não é? No final da palavra, o colchete aberto para o outro lado parece uma porta de saída, quer dizer, um intenso entrar e sair, trocar de ideias, trocar ideias nesse sentido, diálogo, interatividade, né? Um permanente fluxo de passagem aí da cultura, por meio da cultura, por dentro da cultura, muito interessante. A alternativa correta é a D, a alternativa é padrão editorial dos artigos organizados em torno de uma proposta de design inovador. Nada diz respeito ao uso de colchetes nesse sentido, nesses dois sentidos diferentes, como um padrão. Gente, nós partimos do princípio de que os colchetes estão sendo usados fora do padrão. Fora do padrão. Então, a nova função, como diz o enunciado, não pode estar vinculada a um padrão editorial. A um padrão editorial dos artigos. O padrão do editorial dos artigos, ele é mais formal, ele é menos aberto a essas inovações, não é? Portanto, a alternativa correta é a D. Eu espero que vocês tenham entendido e até o nosso próximo encontro.